Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 417 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua semana muito bem informado, mas antes um recado muito rápido. Hoje às 20 horas nós faremos pela primeira vez aberto o nosso comitê do programa Advisor de Alta Performance, onde a gente reúne nosso time de especialista para conversar sobre o mercado financeiro. Hoje nós vamos falar sobre o ETF, nós vamos trazer um especialista do gestão de patrimônio Itaú, gestão de patrimônio que atende ali de 1,5 milhão até 10 milhões de reais de investimentos dentro de Itaú. Nós vamos trazer um coordenador da área de investimentos do Santander, olha que legal, e um assessor da XP que também é professor de certificação e tem bastante experiência no banco, todos os três com o CFP, além, é claro, da minha nobre participação e também de todos os especialistas. Então você vai ter a oportunidade de participar, mas são poucas vagas, até por ser via Zoom, é um ambiente mais fechado, não é tão liberado igual do YouTube. Mas se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui no YouTube, oportunidade única, hein? Então não perde essa hoje às 20 horas. Mas vamos ao que interessa. Na sexta-feira, o Ibovespa recuou 1,84%, fechando aos 77.556 pontos. O giro financeiro foi de 25,8 bilhões de reais. Na semana, a queda foi de 3,37%, puxado pela instabilidade política e também aí pela saída do Nelson Teich do Ministério da Saúde. No ano, a queda foi de 32,94%. Aprofundando um pouco a saída de Teich, nos últimos dias ele já vinha sendo pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro a alterar o protocolo sobre o uso da cloroquina para permitir o seu uso em tratamentos iniciais, ao contrário da orientação atual. Ele não aceitou e acabou acertando sua saída na sexta-feira. No pronunciamento para a imprensa, onde não houve espaço para perguntas, Teich não fez menção ao tema. Em poucos minutos ele agradeceu a equipe e disse que aceitou o desafio por acreditar que poderia ajudar o Brasil, mas aí foi praticamente um mês apenas, né? Por aqui, o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB do Brasil, inclusive o nosso PIB vai sair no dia 29 de maio, e o IBCBR mede a temperatura da atividade econômica brasileira, que recuou em março 5,9% em relação a abril. Foi o maior tombo do índice em toda a série histórica iniciada em 2003 e dá mostras do quão terrível tende a ser os números da economia brasileira nos meses seguintes, enquanto a crise se aprofunda. A notícia ruim é que o governo federal estima que o Brasil encerrará 2020 com uma perda de 3 milhões de postos de trabalho formal. Se a projeção for confirmada, será a maior destruição de vagas com carteira assinada da história recente do Brasil. O mercado formal voltará aos patamares lá de 2010. Só para você ter uma ideia, na grande recessão de 2015 e 2017 foram destruídas 2,9 milhões de vagas formais. Na parte política, o ministro do STF, Celso de Mello, deve decidir sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, citada por Moro como prova da pressão do presidente. No mundo, a Covid-19 reagiu, infelizmente reagiu, voltou a aparecer em países onde aparentemente estava controlado, China, Coreia do Sul e Alemanha. O sinal dado por essas notícias foi de que relaxar as medidas de isolamento social não será tão simples assim. Se assim for, a economia mundial passa por uma contração econômica cujas profundidades e duração serão maior do que se pensava e só uma vacina parece ser capaz de trazer dias mais calmos para a renda variável. Na sexta foi dia de recuperação nas bolsas globais por boas novas vindas da China. A produção industrial do primeiro país a conhecer a Covid-19, é claro, a China, também foi o primeiro a reabrir as suas atividades econômicas e lidar com a retomada da doença. Subiu 3,9% em abril na comparação com o mesmo mês em 2019. No Japão, hoje foi divulgado o PIB do primeiro trimestre com uma queda de 3,4% na base anualizada, com o país entrando oficialmente em recessão, 2 trimestres seguidos de queda. Além das tensões com a China, os Estados Unidos também foram foco do noticiário porque as vendas no varejo desabaram 16,4% em abril na comparação com março. Baixa maior que a expectativa mediana dos economistas do mercado compilada no consenso Bloomberg, que apontava para uma queda de 12%. Indo para o Ibovespa, das 75 ações do índice, apenas 16 fecharam no positivo. As ações da Petrobras recuaram 1,44% a R$ 17,15.
A ação chegou a subir forte com resultado operacional considerado positivo, apesar do prejuízo de 48,5 bilhões de reais no primeiro trimestre. Contudo, no final do dia, as ações devolveram o ganho. Já as ações da Vale fecharam ali praticamente de lado, com uma queda de 0,08% aos R$ 48,05. Segue no radar a sessão do Senado que irá discutir sobre a alta da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, para os bancos e o teto de juros do cartão de crédito e do cheque especial, derrubando as ações dos bancos. As ações do Bradesco recuaram 4,31% aos R$ 17,11, do Itaú recuaram 4,08% aos R$ 21,63, Santander recuaram 4,09% aos R$ 22,96, do Banco do Brasil caíram 1,88% aos R$ 26,15 e do Banco Inter recuaram 2,20% aos R$ 8,89. Lá na Nasdaq, as ações da XP subiram 1,73% aos 26,51 dólares. As ações que mais subiram na sexta-feira foram da Companhia Hering, subindo 7,83%, Braskem subindo 5,72% e TOVS subindo 5,41%. B3 e Gol fecharam a top 5. Na semana, as ações que mais subiram foram da BRF, apesar da queda na sexta. As ações subiram 20,92% na semana. As maiores baixas foram do grupo Pão de Açúcar, recuando 7,92%, seguida por Cyrela, caindo 7,19%, e Gerdau, caindo 6,98%. CSN e Sabesp fecham o top 5 negativo. Na semana, a pior queda foi da IRB Brasil, para variar, né, caindo 25,88%. Na B3, as ações que mais subiram foram do Banco Mercantil do Brasil, siga BMEB3, a sigla dele, que subiu 15,98%. Já a maior baixa dentro do índice foram das ações da WLM Participações, caindo 15,25%. As ações mais negociadas foram da Petrobras, Vale, B3, Via Varejo e Suzano. Pode ver que não tem bancos aqui entre os mais negociados de sexta-feira. O ambiente político tenso manteve o real como a pior moeda de maio entre as 33 maiores divisas do mundo. Em maio, a alta já chega a 7,33%, se aproximando do patamar forte de R$ 6. O avanço também ocorre na contramão de algumas divisas emergentes comparáveis que aproveitaram o cenário internacional um pouco mais calmo para devolver os exageros dos meses passados. Por exemplo, o peso mexicano se valorizou 1,11% em relação ao dólar, enquanto o rublo russo 1,01% e a lira turca 1,29%. E após renovar a máxima histórica do intraday a 5,97 lá na quinta-feira, ou seja, durante o dia, o dólar chegou a bater os 5,97, o dólar ele acabou perdendo ímpeto depois de uma combinação de intervenção mais agressiva do Banco Central e o gesto de reaproximação entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Na sexta-feira, o dólar subiu 0,34%, fechando aos R$ 5,83. Na semana, a alta foi de 1,66%. Já o euro subiu 0,87% aos R$ 6,33. Os juros futuros fecharam em baixa na sexta-feira, continuando o movimento de ajuste visto já na tarde de quinta-feira. A demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde reduziu a intensidade do movimento, mas não inverteu o sentido da negociação, que é para baixo. Desde janeiro de 2021 recuou de 2,62 para 2,57, já o DI janeiro de 2025 recuou de 6,90% para 6,75%. Nesse gráfico aqui, a gente puxa os vencimentos, então esse azul aqui é o janeiro de 2021, então esse azul aqui é o janeiro de 2021, já o verde é o mais longo aqui, janeiro de 2025, então note que quanto mais longo o vencimento, maior é a taxa de juros. Então aqui de 2021 para 2022, 2023, 2025, ok? 21, 22, 23, 2025. Seguindo, falando do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA mais 2026 recuou de IPCA mais 3,65 para IPCA mais 3,53%. Já o Tesouro Pré-fixado LTN para 2023 recuou de 4,94% para 4,77%, voltando a cair depois de
arrumar uma subida aqui lá no dia 10 de maio para frente. Na agenda teremos às 8 horas o IPCS de abril, o IPCS, o IGP-10 de abril, às 8h25 o tradicional relatório Focus, que a gente sempre comenta na nossa reunião do Copap, e às 15 horas os dados da balança comercial. Na agenda de resultado teremos Marfrig após o fechamento. Pelo segundo dia seguido, as bolsas dos Estados Unidos viraram na reta final da sessão e fecharam em alta mesmo com novos dados, mostrando mais uma vez o impacto devastador e pior do que esperado da pandemia de Covid-19 na economia americana. Do lado positivo, mais um sinal de recuperação econômica na China e o anúncio da farmacêutica Sorrento Therapeutics, alegando que desenvolveu um anticorpo eficiente contra o coronavírus, ajudaram a manter o sentimento positivo de parte dos investidores. A empresa informou que o anticorpo chamado STI-1499 foi capaz de evitar a contaminação pelo vírus com 100% de eficácia em testes laboratoriais in vitro. Bastante interessante, né? Dow Jones subiu 0,25%, S&P 500 subiu 0,39% e o Nasdaq subiu 0,79%. As ações das FANGs fecharam em alta, ajudando a manter o índice Nasdaq em alta. Do Google subiram 1,19%, Netflix subiram 2,77%, Amazon subiram 0,88%, Facebook subiram 1,97%, a exceção foram as ações da Apple recuando 0,59%. Índices futuros em alta por lá, Dow Jones 1,54%, S&P 500 1,52% e Nasdaq futuro subindo 1,37%. Indo para as Treasuries, um dia de pouca oscilação, o T-bill para 3 meses secou de 0,11 para 0,09, T-note para 2 anos secou de 0,15 para 0,14, já T-bond para 30 anos subiu de 1,28 para 1,34%. Na agenda norte-americana teremos apenas o índice NAHB das construtoras dos Estados Unidos em maio, às 11 horas. Nas bolsas europeias, positivo também. As bolsas abriram em alta. Eurostock subindo 2,30, Frankfurt subindo 2,79, Londres subindo 2,19, Paris subindo 2,26, Milão subindo 1,28 e Madrid subindo 1,85%. Na Ásia também positivo. Lá as bolsas já fecharam em alta. Tóquio subindo 0,48, Xangai subindo 0,24, Hong Kong subindo 0,58 e Seul subindo 0,51%. Os contratos futuros de petróleo fecharam já na sexta em alta, estendendo uma sequência de ganhos alimentada pela perspectiva de retomada da demanda em meio à reabertura econômica, a sua terceira alta semana consecutiva. Então, terceira semana de alta consecutiva. WTI subiu 6,78%, fechando aos 29,43 dólares, enquanto o Brent subiu 4,40% a 32,50 dólares. Hoje, WTI subindo 5,32% e o Brent subindo 4,12%. Então, olha só. Índice futuro dos Estados Unidos em alta, Ásia fechando em alta, Europa abrindo em alta e petróleo em alta. Tudo indica um pregão de abertura em alta hoje aqui no Brasil. Índice VIX recuando 3,29% aos 30,84 pontos, seguindo uma trajetória de queda na aversão a risco, já que esse índice é considerado o índice do medo. Contrato de ouro OZ 1D recuou 0,52%, já as criptomoedas estão subindo nas últimas 24 horas. Bitcoin subindo 1,01%, Ethereum subindo 5,17% e a Ripple subindo 0,99%. O IFIX subiu 0,59%, o índice de fundos imobiliários. A maior alta foi do fundo de investimento imobiliário Senesp, subindo 5,57%. Já a maior queda foi do fundo de investimento RBR Alpha Fund of Funds, ou Fundo de Fundos, sigla RBRF 11, caindo 5,86%. Lembrando que foi a ação que mais subiu na véspera, lá na quinta-feira. E ação não, é o fundo imobiliário. E por hoje é só, uma ótima semana, bons negócios e vejo você que quer aprender mais na prática sobre os investimentos às 20 horas. Você não pode perder, será algo único. Então, vou deixar o link aqui na descrição, depois entre em contato comigo lá no meu Instagram, @FabioALousada, e tamo junto, ótima semana, tchau!